Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, nessa celebração dominical da ressurreição de Jesus, na liturgia de hoje, né, a nossa ação de graças se une às vozes dos que foram chamados pelo Pai a se reunirem em assembleia envolta no amor do Cristo Jesus. A força do reino de Deus faz suas sementes crescerem dentro de nós e em nosso meio, para que, acolhendo o dom da vida nova, sejamos transformados em pessoas à imagem do Filho, o Cristo. Então, que nós possamos celebrar essa liturgia dominical com muita fé. Então, a primeira leitura está em Ezequiel, capítulo 17, versículo 22 a 24. Ezequiel, capítulo 17, versículo 22 a 24. Assim diz o Senhor Deus: Eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto dos seus ramos, arrancarei um broto e o plantarei sobre um monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros à sombra de sua ramagem, as aves farão ninhos, e todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa. Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, Senhor, digo e faço. Então, na liturgia dominical hoje, os textos da primeira leitura do Evangelho estão intimamente relacionados. Primeiro eu vou falar da primeira leitura, que, de um lado, a profecia de Ezequiel aponta para a época exílica, na qual, diante de tamanhas dificuldades, o rei de então, Sedécias, também rompe a aliança com Deus. A voz do profeta surge como reerguimento da esperança para Israel, anunciando que Deus continuará junto àquele povo, a sua obra de vida e salvação. Então, sob a imagem do agricultor que planta um broto e espera o crescer, florescer e frutificar, está anunciada a fidelidade do Senhor a Israel. Ele mesmo, em nossa fraqueza, nos socorre com sua graça. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 6 a 10. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 6 a 10. Irmãos, estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que, enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara. Mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Por isso também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele. Quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado essa morada. Aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo do que tiver feito ao longo de sua vida corporal. Então, aqui, na segunda leitura, fala, que quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado esta morada, nos empenhamos em ser agradáveis ao Senhor. Então, que nós possamos sempre, cada vez mais, fazer a vontade de Deus na nossa vida, sempre seguir os seus ensinamentos, sempre estar em comunhão com Deus e seguir os ensinamentos de Cristo e anunciar o reino de Deus para todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 4, versículo 26 a 34. Marcos capítulo 4, versículo 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado,
cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Então, por outro lado, o texto de São Marcos fala diretamente do reino, comparando ao plantio de uma semente. A semente vai germinando e crescendo, mas não se sabe como isso acontece. Então, o crescimento da semente independe da ação humana. Assim é o reino de Deus. Ele é dom divino. A nós cabe acolhê-lo na pureza de nossos corações, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.